Boa tarde, amigos, amigas do canal A Voz da Redenção. Estamos aqui nessa tarde de sábado, hoje, dia 15 de junho de 2024, propondo mais uma reflexão acerca dessas verdades maravilhosas da doutrina espírita. Então, hoje nós iremos falar sobre a mágoa, dando um toque sobre o quanto a mágoa é luminosa na nossa vida. Então, mágoa, uma dor que ensina a repensar a vida. E vamos iniciar essa reflexão, essa avaliação com uma leitura para que todos nós possamos ir nos harmonizando, entrando em sintonia com os amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho e também entrando em conexão com nós mesmos para que a gente possa, refletir, avaliar, memorizar, enfim, aprender através dessas proposições nossas do dia de hoje. Então, a mensagem foi escolhida desse livrinho aqui, ó, Fonte Viva, do Emmanuel. E a mensagem é cada qual. Diz assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis a realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Mensagem do Emmanuel, que bacana, nos motivando a agir sempre, a nos movimentarmos nesse mundo de forma caridosa, de forma fraterna, e como ele mostra aqui, todos nós podemos, independente de condição material, espiritual, física, enfim.
Então, muito agradecidos por esta oportunidade que nos concede o canal A Voz da Redenção, da Casa da Redenção de Caxias do Sul. Estamos iniciando um novo trabalho, contando sempre com os nossos amigos da espiritualidade, que estão sempre presentes, nos auxiliando nas nossas reflexões, né? E hoje nós vamos estudar e avaliar um dos sentimentos que envolvem as nossas relações e que está presente no nosso cotidiano. Nós vamos buscar compreender o aspecto luminoso da mágoa e tentar desconstruir aquela ideia que a gente tem de que emoção, né, as emoções negativas são totalmente negativas e que nos causam mal-estar. Então, todo esse lado ruim, né, das emoções que a gente ditas negativas, né? E para iniciar a falar sobre emoção, era bom que a gente visse assim o que é emoção, o que é sentimento. Às vezes a gente fica meio em dúvida, né? Tem diferença? O que é uma e o que é outra? Bem, o Antônio Damasio, que é um cientista, um neurocientista, ele define a emoção como um teatro do corpo. Ou seja, quando eu sinto uma emoção, por exemplo, medo, todo o meu corpo fala isso, né? Eu fico com medo de alguma coisa. Então, é mão, é corpo, é a expressão facial, tudo, né? Me leva outros a crerem que eu estou sentindo medo, uma emoção de medo. Já o sentimento é a emoção, porém, quando a emoção é intelectualizada, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando eu penso, nossa, eu estou com medo, então já é sentimento. Então, o sentimento seria quando eu penso melhor ou quando eu intelectualizo, não, internalização não é bem a palavra, mas eu intelectualizo a emoção que num primeiro momento é só um teatro do corpo, né? É só o corpo que fala. Dali a poucos segundos, se não até bem menos, eu já penso, eu tô com medo. Então daí já é um sentimento. E é importante também falar que as emoções, nós temos as emoções primárias e as emoções secundárias. As primárias são praticamente universais e elas são facilmente identificadas, né? Por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o desprezo, o nojo, a raiva. São emoções que são primárias. Elas não necessitam de não necessita assim, ó, prioritariamente de uma relação interpessoal. Poderíamos dizer isso, né? Já as emoções secundárias ou sociais são mais complexas, envolvem o pensamento e também fatores socioculturais. Ou seja, elas acontecem nas relações interpessoais. E nós poderíamos citar simpatia, ciúme, orgulho, vergonha, admiração, culpa e mágoa. Esses são uns dos exemplos. Nós hoje vamos nos deter na mágoa e tentar ver o caráter luminoso que ela tem na nossa vida. Então, dessa forma, a gente tem uma categorização didática das nossas emoções para que a gente possa se dar conta, né, das suas diferenças, né, e a partir desse momento que a gente possa conhecê-las melhor em nós. Também é importante dizer
que a gente não aprendeu direito de como gestar essas emoções ou como direcionar essas emoções. Talvez algumas famílias sim, né? Não é a maioria, mas uma parcela bem grande da nossa, das pessoas, né? Não aprenderam a gestar e nem direcionar suas emoções. Por quê? Porque quando eram crianças, muitas vezes os pais, os familiares, até mesmo na escola, se preocuparam muito mais com a cognição do que com a educação emocional, né? Então, da criança sentir, né, alguma emoção, saber pensar sobre aquela emoção, saber gestar aquela emoção e direcioná-la para um fim útil. Não. Os pais, a escola, enfim, esse paradigma que norteia a nossa educação está mais pautado, né, na cognição. Então, a criança aprende história, geografia, português, matemática, ciências, enfim, né? Mas deixado para um segundo plano aquelas disciplinas ou aquela formação mais da parte emocional. E por isso temos os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes. Então, eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo algumas dessas informações, também na obra da irmã Cidufo, no livro, que é esse aqui, ó, Jesus, a inspiração das relações luminosas, e também no livro Os Sete Caminhos para o Alto Amor, do Pai João de Angola. E nós vamos aqui, eu, né, representando esses autores, olha só a minha modéstia, representar esses autores, mas com muita humildade tentar representar esses autores e defender a seguinte tese: a mágoa auxilia no desenvolvimento da proteção nos relacionamentos. Como assim, né, Sandra? Como? Proteção nos relacionamentos, mágoa? É difícil, né? Mas a gente vai conversando, a gente vai falando e vocês vão ver que tem muito a ver essa tese. Ela tem muita coisa boa aí para nos ensinar. Então, gente, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, nós temos uma mensagem de um espírito protetor que nos diz assim: olha só, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Bordeaux, 1863. Então, esse amigo, né, espiritual, ele nos fala que nós nos irritamos e nos aborrecemos quando, né, quando a gente é comparado um com o outro e pelo nosso orgulho nós não aceitamos esse paralelo. Então, a gente se irrita e a gente se aborrece. E a irmã Cidufo, ela comenta assim lá no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. Ela diz: a ofensa é algo que dói muito. Seria insensato pensar que ela não serve para nada. Essa dor
é um alerta na vida emocional, chamando você a repensar sua vida, sua forma de olhar, de agir e suas expectativas, sobretudo para com as pessoas que você tem afeto. Não existe mágoa entre as pessoas que não são efetivamente importantes na sua vida. Olha o que ela está dizendo uma outra coisa também, né? Sobre a questão da mágoa, que quando a gente tem afeto pela outra pessoa, né? Nós nos ofendemos muito. E essa ofensa dói bastante. Mas essa dor, ela é um alerta emocional para nós. Alerta do que será? Né? O que nós precisamos ser alertados? Então, é isso que a gente vai ver agora também, tá? Então, assim, ó, nós precisamos considerar que a nossa vida emocional, ela é um sistema com todos os ingredientes necessários para o quê? Para resgatar, manter e dilatar as expressões da nossa consciência, né? Ou seja, ela nos ajuda a nos conscientizarmos, a criar consciência daquilo que nós somos, a nos conhecermos melhor e dessa forma avançarmos rumo, né, à nossa melhoria espiritual pela lei do progresso. Então, os sentimentos e emoções exercem uma função luminosa na ecologia emocional, pois atua como um quê? Como um corretivo, visando o quê? O equilíbrio interior. Mas o que é ecologia emocional, né? E a Hermance Dufaux diz assim: é o processo de converter as emoções de forma positiva. É direcionar a energia de cada uma das emoções para que a gente aprimore os relacionamentos com as pessoas e também com o mundo. Então, seria uma gestão eficaz do mundo emocional, semelhante àquilo que a gente faz com a natureza, né? A gente vai, cuida, né? Rega, coloca uma terrinha, dá uma olhadinha, faz um elogio para nossa plantinha, né? Então é a mesma coisa nós. Nós precisamos fazer uma gestão eficaz do nosso mundo emocional. E aí, por isso, ela chama de ecologia emocional. Então, assim, ó, a frustração, o ódio, a inveja, o orgulho e outros tantas emoções que a gente diz, essas aqui são emoções secundárias, elas são tóxicas quando a gente não sabe quais são as funções luminosas no coração e na vida mental, né? Então, até hoje, nós estudamos, a gente ouviu as pessoas falarem, nós fomos ensinados que são emoções negativas e elas, quando a gente precisa se livrar delas. E a gente nunca parou para pensar a função bacana que elas têm no nosso coração e na nossa vida mental, na nossa ecologia emocional. Então, para nós entendermos, é preciso que a gente tenha educação emocional, né? E essa educação emocional, como a gente estava falando anteriormente, a maioria de nós, ou uma grande parcela, não teve isso na infância, nós não fomos formados para educar as nossas emoções, né? Nós fomos educados para conquistas materiais, conquistas de posição social, conquistas cognitivas, de conhecimento, mas
esqueceram de nos dizer que a educação emocional é muito importante, até mesmo para essas conquistas que eu citei agora há pouco, né? Então, a Hermance Dufour, ela fala assim, que a raiva, ela é uma emoção, e a mágoa também, e por sua vez, ela brota de uma forma inadequada de lidar com um acontecimento ofensivo e recebe a qualificação de estado porque perdura no tempo. Ou seja, essa é uma das variações emocionais com maior capacidade de persistir no tempo. Porque quando a gente se magoa com alguém, com uma pessoa ou várias pessoas, essa mágoa ela perdura por um tempo muito grande. E aí, junto com ela, nós temos outra emoção, que é a raiva. E a gente só pensa em quê? A gente só pensa naquela mágoa, naquela dor, e fica com raiva, e muitas vezes quer revidar, né? Quer fazer para o outro a mesma coisa que ele fez, enfim. Mas o que a gente não entende muitas vezes é que quando acontece um episódio que nos magoa, é porque estamos sendo chamados a ter mais cuidado com a nossa segurança, a cuidar mais das nossas necessidades e da nossa vida pessoal, para que a gente não permita abusos, submissão, lesões emocionais, morais e materiais, né? Então, às vezes a gente está sendo abusada, né? E a gente não se dá conta. As pessoas estão abusando da nossa paciência, abusando do nosso tempo, abusando da nossa permissividade, e a gente não se dá conta. E quando a gente se dá conta, a gente fica magoado e fica com raiva. E aí a gente quer revidar. E a submissão, então, tudo a gente diz sim, 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 amém, né? E a gente vai se magoando aos poucos, né? Aí surgem as lesões emocionais, morais e até materiais. Então, é preciso que a gente entenda tudo isso, porque, na verdade, né, a mágoa ela tem duas funções na vida emocional. A primeira delas, revelar algo sobre nós que está difícil de aceitar. E a mais comum é sobre como a gente idealiza as pessoas. A gente idealiza esperando coisas, esperando demais delas. E também sobre como a gente idealiza o mundo e as suas leis. Cansamos de dizer, por que Deus faz isso comigo? Né? Ou, por que o fulano faz tal coisa que me magoa tanto, que me fere tanto? Então, a gente idealiza que as leis, né, naturais do mundo, elas são leis que elas devem sempre proporcionar para nós aquilo que a gente acha que é merecedor, que a gente acha que é merecedor, né? E também nós idealizamos aquela pessoa que está junto da gente, que a gente ama, seja marido, namorado, noivo, filhos, sobrinhos, irmãos. A gente idealiza que aquela pessoa deve ser assim comigo, né? Então, a gente acaba se desiludindo. E é importante essa desilusão, como a gente vai ver depois. Com essa revelação, nós diminuímos as nossas expectativas, principalmente com relação ao ofensor, né? Então, quando a gente se magoa e a gente vê que aquela pessoa ela nos se abusou,
ou ela me causou alguma lesão moral, lesão emocional ou material, aí eu vejo, né, que aquela pessoa não é assim como eu pensava que ela era, né? Então, a gente diminui as expectativas em relação àquela pessoa. Um outro aprendizado é saber dizer não quando é preciso. E dessa forma a gente vai diminuir essas manipulações e esses abusos, né? E olha que saber dizer não é bem difícil. A gente precisa aprender a dizer não. Bem no diálogo, bem tranquilo, com toda a calma, explicando, mas dizer não. Hoje eu não posso, amanhã eu posso, e a gente vai, né, colocando os limites emocionais que são necessários para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar, né? A segunda função da mágoa na nossa vida é desiludir a nós mesmos sobre o que nós pensamos a respeito daquela pessoa que nos ofendeu. Porque aquela pessoa também ela pode ser uma pessoa boa, ela pode ser uma maravilhosa. Ela não se encaixa no modelo fantasioso que eu criei para ela, né? Então, ninguém é obrigado a atender às minhas expectativas, assim como eu também não sou obrigada a atender às expectativas dos outros. Então, dessa forma, nós teremos a oportunidade de reavaliar nossa concepção sobre amizade, parentesco, convivências, né? Porque se aquelas pessoas que eu convivo, se eu respeito elas, se eu sou autoritária, respeito elas da forma como elas são, eu posso conviver com elas maravilhosamente bem. E não querer o tempo todo transformá-las naquilo que eu acho que é o ideal, né? Então, gente, nós podemos perceber que a mágoa tem uma função luminosa na nossa vida, a partir dessas duas funções, né? E se nós entendermos essas funções, nós vamos no nosso dia a dia, né? Tranquilamente e progressivamente, vamos deixar de criar expectativas em relação a elas. Então, a mágoa ela só vai se transformar em dor quando a gente não entende essa função luminosa. E a gente vai preferir escolher idealizações que a gente tem do mundo, das pessoas. Aí a gente passa a cobrar, reclamar e até se vingar muitas vezes. Então, porque como aquela pessoa não atende ao padrão de comportamento que eu desejo para ela, ou que eu espero dela, a gente começa a cobrar, reclamar, né? Bater boca, como costumeiramente a gente fala, né? Então, como a gente pode perceber, o problema da mágoa é nosso e não do outro que idealizamos, né? Que afirmação é essa, né, Sandra? Que afirmação. A mágoa, o problema é nosso e não do outro. E é bem assim. Porque a gente pode aprender através da mágoa, por meio da situação que acontece ali, a gente pode aprender muitas coisas. Aprender, né, por nós mesmos. E a gente vai viver de forma muito mais leve. E o melhor efeito dessa compreensão é a diluição da mágoa e da parcela sombria que ela causa dentro de nós mesmos, de ilusão, de dor, né? Então, seria um ato de perdoar, né? O verdadeiro ato de perdoar. A gente se liberta,
porque a gente vai examinar quais as portas da vida emotiva que a gente abriu para que alguém pudesse entrar e bagunçar o nosso mundo íntimo. Então, no momento em que a gente começa a pensar mais, a perceber melhor isso tudo, nós vamos ficar mais livres e mais leves. Então, também, nós precisamos examinar as nossas reações. É preciso pensar no que nos magoou. Examinar o nosso desejo a respeito dos acontecimentos, né? Ah, eu preferia que tudo isso acontecesse dessa forma, mas não aconteceu assim. E daí, em seguida, depois que a gente examina tudo isso, com muita consciência, discernimento, transparência, né? Em seguida, a gente pode elaborar uma reflexão sobre como nós poderíamos ter agido. Não para revidar, mas para proteger o mundo íntimo, né? Isso, com certeza, vai nos trazer muito alívio e também aquilo que a gente tanto busca, que é o autoconhecimento. E assim, ó, as pessoas, elas agem por motivos individuais, pessoais, de acordo com as suas concepções da vida e do mundo e também de si mesmos. E assim, aí nós precisamos respeitar, né? Cada um está no momento em que precisa estar, em que pode estar, no momento de compreensão, de consciência. É aquele momento da pessoa, né? E nós precisamos compreender. Então, a gente vai ver que a mágoa, ela passa a gerenciar vários padrões de pensamento e comportamento, que vai nos sufocando a níveis emocionais tão severos que pode se transformar em ódio, em vingança e muitas vezes em tragédia, né? Que a gente vê muito por aí. E quem se faz de vítima diante da mágoa usa a sua raiva contra o outro, tentando ignorar a parcela de responsabilidade que tem diante daquele fato lesivo. Nós também temos a responsabilidade, porque na verdade a mágoa tem duas mãos, é uma mão, são mãos duplas, de via duplas, né? Ela não existe sem que haja um ofensor e também um ofendido. Sem alguém que faça algo para que o outro se sinta lesado, mesmo que não tenha havido essa intenção. Mas, como já dissemos, o lesar e ser lesado, né, depende muito das formas de construir a relação e do entendimento que cada pessoa tem, né? Cada pessoa envolvida no processo tem. Então, tem o ofensor, tem o ofendido. Se eu não me ofender, o ofensor não existe, né? Se eu não me ofender, tá? Então, vamos trabalhar essa questão em nós. A gente precisa também ficar alerta, porque quando há a mágoa, a gente se encontra diante de um alerta na vida emocional. Ou seja, sua autenticidade está sendo ameaçada, sua vida está precisando de proteção. Você está esperando da vida e das pessoas o que elas não podem ou não querem dar a você. E aí a raiva, né, é um alerta que propõe essa proteção. Então nós podemos concluir que a mágoa ela está ligada à raiva em algum momento, né? Que tem a função de acionar soluções para nos proteger, para proteger a nossa vida interior. E a gente pode fazer o seguinte exercício, né? Através de algumas perguntas. Ou seja, nós podemos nos perguntar:
O que a mágoa sufoca em mim? Né? Uma primeira pergunta. Segunda pergunta. Que lesão essa mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendido? Que lesão, né? Analisar. É uma lesão emocional, uma lesão moral, uma lesão material, né? Para que a gente possa ir conhecendo bem quais são as causas, né, desta mágoa que eu senti em algum processo de conflito. E outra pergunta, até onde eu fui responsável pela existência desse sentimento? Olha que bacana, né? Porque como a gente havia dito anteriormente, né, não existe só um responsável, tá? E uma outra pergunta é que alternativas na conduta eu posso adotar para evitar a natureza das lesões que me magoaram. Tudo no sentido daquela proteção íntima, né? E sabe que as respostas para essas perguntas vai nos auxiliar a encontrar caminhos criativos e saídas para essas emoções, né? Porque ela vai ser direcionada para desenvolver um processo interior de criatividade. A gente é muito criativo, né? A respeito do que aconteceu e nós vamos formular ações eficientes e protetivas. Então, por isso que ela tem uma função luminosa, né? Porque a gente tanto que a gente vai matutar sobre aquilo ali, vai pensar, vai raciocinar, que a gente, com a nossa criatividade, nós vamos ter, né? Até também com a ajuda do nosso mentor, né? Que nós podemos pedir essa ajuda, nós vamos formular ações eficientes e proteger o nosso interior. Porque, caso contrário, nós estaremos nos encarcerando, né? Nós vamos nos encarcerar no calabouço da ofensa e vamos sofrer a tortura da dor do ressentimento. E aí, por quanto tempo? Né? Não se sabe. Isso tudo depende de nós, depende da forma como nós vamos agir. E para que essas perguntas, gente, funcionem, basta pensar num episódio no relacionamento recente, em como que ele aconteceu, em como que nos sentimos feridos, né? E vamos iniciar essa investigação. Precisamos de coragem, muita coragem, focada em nós mesmos, né? E investigar, né? A gente foca na gente e não no ofensor, porque o costume nosso é dizer, foi ele que me ofendeu, ele me disse isso, isso, isso e aquilo, e a gente passa a argumentar e a justificar a ação do outro, e não investigamos, né, a nossa parcela de responsabilidade. E é importante considerar ainda que uma das razões mais presentes para camuflarmos essa raiva em nossa conduta é a necessidade de passarmos aos outros uma imagem de que estamos no controle de tudo, de que somos fortes o suficiente para suportar aquela ferida, que nada nos atinge, né? E além dessa dor interior, ainda a gente impõe uma força que a gente não possui para sustentar uma imagem falsa de nós mesmos, né? E isso vai fazer o quê? Vai aumentar ainda mais o ciclo de raiva e de sofrimento, porque o ressentimento não é outra coisa senão a lesão que nós imputamos a nós mesmos por não sabermos lidarmos com a situação, né? Então, como queremos estar no controle de tudo e nos mostrar fortes para os outros, né? Além de sermos magoados, de sofrer a dor da mágoa, né? Entre aspas,
ainda a gente tem que ter aquela força, né? Colocar um sorriso no rosto e fazer de conta que nada aconteceu. E aí a gente está se machucando mais ainda, né? Então, a raiva, quando ela é mal orientada, é um sentimento que mais nos afasta de nós mesmos, da nossa essência, da nossa autenticidade, da nossa real condição interior. E a raiva vai nos fragilizando, vai nos agredindo, né? Nós vamos gastando uma energia que poderia ser transformada em uma energia boa, né? Gastamos essa energia num contexto ou numa situação através da nossa raiva que não vale a pena, né? E aí, quando a raiva se apodera do nosso coração em relação a alguém, uma situação, existe uma enorme chance de estarmos decepcionados com nós mesmos. E isso é bem mais difícil e desconfortável de examinar. Considerando que o nosso padrão mental é orgulhoso e um dos gestores mais habituais da mágoa. Então, quem é que a gente precisa trabalhar? O nosso orgulho. A mágoa seria um subproduto, vamos dizer assim, do orgulho, né? Bom, gente, e terminando a nossa reflexão de hoje, tá? Nós queremos trazer aqui para todos, para nós todos, uma sugestão que a Hermance Dufour nos coloca naquele livro maravilhoso, Jesus, a inspiração das relações luminosas. Ela diz assim: limpe seu coração, livrando-se do peso das más recordações e do ressentimento, que consome aos poucos a sua energia. Liberte-se. Perdão é algo bom para você e não uma decisão para com o outro. O perdão não é uma decisão com o outro, é algo a ser feito dentro de você, limpando o lixo tóxico que o outro depositou, mas sempre consciente de que foi você quem permitiu que esse outro jogasse esse lixo onde não devia, abrindo as janelas sagradas de sua alma para quem não merecia tanta confiança e tanta disponibilidade de sua parte. Os inimigos, os piores inimigos, não estão lá fora. Eles vivem dentro de você. Então, diante de toda essa reflexão, a gente acaba vendo, né, que nós temos aí uma grande caminhada pela frente, né, buscando sempre esse autoconhecimento para que a gente possa se autodeterminar, né, e com essa autodeterminação a gente passe a não favorecer que o mundo e as pessoas nos determinem, né? Essa determinação de fora. Eles não vão determinar, né? Então, sempre dizer, não, essa pessoa, ela não vai determinar o meu humor hoje. E nem nunca mais. E assim a gente estará se libertando, né? Se limpando de lixo tóxico e vivendo de forma mais leve. Tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixe lá o likezinho. Compartilhe esse vídeo com amigos, parentes, conhecidos, tá bom? E façam também os seus comentários, tá? Um grande beijo a todos. Uma boa tarde, chuvinha caindo agora em Santa Maria, para terminar com calor, né? Obrigada. Gratidão.